E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Verdim, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar de um assunto introdutório e em função de ser um assunto introdutório, a relevância dele é muito grande, porque ele vai servir de base para que a gente compreenda vários outros aspectos da formação das civilizações ao redor do mundo inteiro. Só que o nosso principal objetivo hoje é entender como é que se formam os povos aqui da América, os povos que também são chamados de indígenas, autóctones. Se a gente estiver fazendo uma abordagem histórica, esses povos podem ser chamados de pré-colombianos, né? Porque o primeiro contato oficial que a gente tem registro entre as populações aqui da América e os europeus acontece ali durante o período das grandes navegações com a chegada do navegador espanhol Cristóvão Colombo ao nosso território e os povos aqui do Brasil que a gente também pode chamar de povos pré-cabralinos, partindo, obviamente, do mesmo critério que a gente utiliza para determinar todos os povos nativos da América como povos pré-colombianos. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: da onde vêm os nativos da América? E para a gente saber da onde vem essa população nativa aqui da América, a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, da onde vem o ser humano no planeta Terra, certo? Vamos aqui entender então o que são matrizes étnicas. Todos os seres humanos eles têm uma mesma espécie e uma mesma origem, beleza? A vida humana, os primeiros Homo sapiens, eles vão surgir lá na África. Só que a gente vai tendo, à medida em que essa espécie humana ela vai se desenvolvendo, ela vai se difundindo, ela também vai se especiando, ou seja, ela vai tendo diferenciações étnicas, certinho? E essas diferenciações étnicas vão dar origem a diferentes matrizes étnicas. As três matrizes étnicas que temos são a matriz negroide, caucasoide e mongoloide, certo? Todos os três, obviamente, Homo sapiens sapiens, só que com diferenças étnicas. Existem diferenças genéticas entre essas diferentes etnias aqui? Não. Existem diferenças fenotípicas, ou seja, em traços físicos e, consequentemente aqui, né, por causa dessa especiação, por causa dessa separação territorial, a gente também vai ter diferenças que são culturais, que são sociais, além das diferenças físicas. Só que para essa divisão aqui a gente está analisando principalmente aspectos físicos fenotípicos. Então vamos lá, olha só, a raiz ou a matriz étnica negroide, ela surge na África, só que ela vai se espalhar por outras regiões do nosso planeta Terra. A gente tem, obviamente, a África e essas populações que possuem essas características negroides, elas vão se estabelecer em regiões muito específicas do continente africano, que é a região que a gente chama de África subsaariana, e eles também vão se estabelecer e se perpetuar no continente da Oceania, principalmente aqui na ilha da Austrália. A matriz étnica caucasoide é que vai dar origem às etnias da Europa, do norte da África, né, aquela região que a gente chama de Magrebe, África branca, e da Ásia Menor, também conhecido como Oriente Médio, chegando ali, se estendendo, né, até um pouco mais além do Oriente Médio, chegando até a região da Índia, beleza? Quase todas essas etnias de origem caucasoide têm como característica serem brancos. E por último, nós temos uma etnia que nasce na região asiática, na região da Mongólia, e vai se dispersar pela Oceania também e pela América. Você deve aí estar pensando assim, não, pela América, Oceania e Ásia, e pensando no termo mongoloide e pensando, olha, mongoloide é um termo que eu utilizo algumas vezes para poder me referir a pessoas que não necessariamente são asiáticas ou têm características físicas específicas. E a gente tem que entender, inclusive, da onde que vem essa utilização do termo mongoloide. Se a gente pegar, por exemplo, a população asiática, grande parte da população da Oceania e dos nativos autóctones aqui da América, a gente vê que eles compartilham um traço físico, que é terem os olhinhos puxados. Essa é uma característica mongoloide
que é uma característica que define um traço de uma matriz étnica, né? E, consequentemente, de várias etnias. Só que esse termo ele vai ser associado também às pessoas que desenvolvem uma polissomia e acabam desenvolvendo, né, nascendo com uma síndrome que é a chamada síndrome de Down, que também tem essa característica de terem os olhinhos puxados. Então, utilizar o termo mongoloide para se referir a pessoas que portam, né, que tem essa característica de serem sindrômicos com a síndrome de Down, não é só um termo ofensivo para quem possui a síndrome de Down, mas também para uma quantidade gigantesca de pessoas, porque esse é um termo que a gente pode caracterizar, inclusive, como racista, por fazer uma estereotipação desses grupos mongoloides. Vamos partir agora para efetivamente descobrir da onde vêm os habitantes daqui da América. Se você, por exemplo, pensa, olha, os índios da América, eles têm características físicas muito parecidas com os povos asiáticos. Vamos pensar aqui o tipo de cabelo, as feições, como eu disse, o traço de ter, né, os olhinhos puxados, todos os traços que os indígenas americanos apresentam coincidem muito com a população asiática. Mas como eles vieram? Aí a gente tem que pensar que correntes migratórias vão acontecer o tempo inteiro. Hoje, estamos no século XXI, correntes migratórias continuam ocorrendo, só que aqui essas populações que ainda são muito rudimentares, ainda não se estabeleceram enquanto povo, né, enquanto civilização, esses grupos humanos eles vão se deslocar, procurando alimento, procurando território, fugindo de ameaças e vão se espalhar. A teoria que diz, né, que os asiáticos saíram aqui do território da Ásia e chegaram até a América, deduz que eles fizeram esse caminho passando pelo Estreito de Bering. Então, essas correntes migratórias, elas atravessaram aqui essa parte do continente asiático, chegando aqui até a região da divisa entre a Ásia e a América, passaram por aqui e foram povoando a América paulatinamente, ou seja, aos poucos, sistematicamente. Uma coisa salta aos olhos quando a gente observa esse trajeto. Entre a América e a Ásia, a gente tem água, a gente tem mar, beleza? Por isso que é chamado de estreito, onde a gente tem dois territórios bem próximos, só que no meio a gente tem água, é um estreito, a gente tem mar. Nesse estreito aqui, a gente pensa, seria impossível deles passarem, porque não existiam instrumentos de navegação nesse período aqui, cerca de 40 mil anos atrás, para que eles pudessem passar por esse pedaço de terra, beleza? Só que a gente vai entender que eles passam num período de glaciação. Então aqui nós temos, durante esse período de glaciação, não o congelamento, mas a redução dos níveis dos oceanos. Faz sentido se a gente, inclusive, analisar o período que passamos hoje. Estamos passando por um período de aquecimento global. No período de aquecimento global, temos o derretimento das calotas polares. Com o derretimento das calotas polares, nós temos um aumento dos níveis dos mares. Aqui é justamente o contrário. Se não é um período de aquecimento, mas de resfriamento do globo, de glaciação, de congelamento de grande parte do planeta Terra, o que vai acontecer com as calotas polares é que elas vão congelar e os níveis dos oceanos vão reduzir, certinho? Reduzindo aqui, né, abaixando o nível do oceano, a gente tem solo exposto para que essa população não simplesmente passe, mas possa, se precisar, se estabelecer nesse território. E é aí, então, que a gente tem o processo de ocupação que explica os traços mongoloides da população aqui na América, né, que são traços, inclusive, predominantes nessas populações autóctones aqui do continente americano. Porém, algumas descobertas, né, arqueológicas fizeram com que novas teorias de migração desses habitantes da América fosse proposta. Por quê? Foi encontrado fóssil aqui na região de Lagoa Santa, bem próximo a Belo Horizonte, de onde eu falo, de um espécime que foi chamado de Luzia, que, diferentemente dos outros habitantes aqui da América, tinha características
negroides. Então vamos pensar. Ah, e outra coisa, né? A idade do crânio da Luzia é mais antigo do que os crânios mais antigos de característica mongoloide. Então o que a gente pode deduzir? Que a migração dessas populações de características negroides, como a Luzia, aconteceu anterior. Isso aqui acontece a passagem ali cerca de 40 mil, mas as estimativas para essas correntes migratórias vão ser estabelecidas ali entre 20 mil, né, de ocupação da América, entre 20 mil anos atrás até 11 mil anos atrás, mas vamos colocar aí uma média de 20 mil anos que isso aconteceu. E aí nasce uma nova necessidade de explicar da onde esses indivíduos com características negroides vieram. Olha lá, se eu analisar aqui aonde a gente tem populações com características negroides, eu vou ver que aqui na África eu tenho populações com características negroides e na Oceania, como eu disse no início da aula, principalmente aqui na Austrália. E aí a gente começa a ver, né, que a viabilidade dessas migrações, ela vai ser um pouco mais difícil de deduzir, porque não existe um caminho tão claro quanto esse passando pelo Estreito de Bering. Inclusive porque agora a gente tem 2 lugares que possivelmente, né, cederam esses fluxos migratórios que ocuparam o nosso território e deram origem, por exemplo, à Luzia, beleza? Olha só. Passando pelo Atlântico, vocês podem ver que aqui o mapa está um pouquinho diferente, né, do convencional que a gente costuma estudar, porque a América geralmente está do lado de cá e a Europa e o Atlântico no centro do globo. Aqui a gente tem um olhar um pouco diferente para a gente ver como é que acontece esse fluxo de migração pelo Estreito de Bering e também entender a maior viabilidade dessas correntes de migração dessas populações com características negroides. Aqui da África fica um pouco complicado eles saírem, porque se eles forem pelo Atlântico, eles têm que atravessar todo o Oceano Atlântico, que é um oceano bastante extenso, beleza? Foi difícil para os europeus chegarem até a América no século XV, certo? No século XVI. Então a gente está falando aí de, sei lá, mais de 50 mil anos, dependendo das correntes migratórias. Então, se com essa diferença de tempo já era difícil chegar, imagina quando nem existiam técnicas de navegação ainda. É muito difícil navegar em mar aberto, então é por isso que excluíram a possibilidade deles terem passado pelo Oceano Atlântico. Da onde que eles podem ter vindo? Da África, navegando por aqui? Ainda não existem, nesse momento aqui em que estão acontecendo essas correntes migratórias, instrumentos de navegação, nem técnicas de navegação, nem técnicas de construção de embarcações que possibilitem que viagens tão longas sejam feitas. Então eles excluem a origem africana dessa população que ocupa o nosso território americano. Com a exclusão da África como possível fornecedor de populações que vão chegar até a América, a Austrália e essa região aqui da Oceania vai se tornar a única região possível de ceder esses indivíduos nessas correntes migratórias. Aqui no Pacífico, a gente tem uma das maiores atividades sísmicas do mundo, uma das maiores atividades vulcânicas do mundo. E isso faz com que uma infinidade de ilhas sejam criadas. E é justamente essa grande quantidade de ilhas na região do Pacífico que vai possibilitar que essas correntes migratórias aconteçam. Por quê? Como as ilhas são muito próximas, a navegação ela pode ser feita de uma forma rudimentar, sem utilização de velas, muitas vezes com remos e com embarcações pequenas, carregando poucas pessoas. E aí, então, deduziu-se que essas migrações aconteceram por esse movimento, que vai acontecer ali de ilha em ilha ao longo de centenas, às vezes milhares de anos, que vão trazer populações de características negroides até a América. Então, aí conseguimos entender que a migração para a América, ela acontece de maneiras diferentes, em épocas diferentes, e então a gente vai ter também uma diversificação
muito grande dos povos aqui da América. Ah, inclusive, eu tenho que ressaltar uma coisa. Eu falei de correntes migratórias que acontecem pelo norte, correntes migratórias que acontecem aqui pela Oceania, certo? Só que aqui a intensidade de correntes migratórias é muito menor do que aqui por cima. Como eu disse, aqui é muito mais tranquilo, aqui é muito mais possível de se estabelecer uma rota de migração. Aqui é um acidente que faz com que esses indivíduos cheguem até a América. Inclusive, até por isso que aqui se perpetuam mais indivíduos com características mongoloides do que indivíduos com características negroides, por causa da quantidade de indivíduos migrantes em cada uma dessas regiões. E depois disso, nós vamos ter diferentes correntes migratórias acontecendo para povoamento do território da América. Nós vamos ter populações com características mongoloides em todo o nosso território, desde o extremo sul até o extremo norte. O que nos direciona para um outro ponto da aula, que é compreender uma enorme diversidade étnica e cultural que temos aqui em todo o território americano. Vamos primeiro falar da América de uma maneira geral, para depois partirmos para a grande diversidade de povos existentes aqui no território do Brasil, certo? Olha só, por que é importante a gente saber que existem diferentes povos indígenas? Primeiro, porque a nossa matriz cultural aqui brasileira, ela carrega também muitos, mas muitos traços, não só linguísticos, mas também de costumes dessas populações nativas. Então, compreender esses traços culturais, essas características das populações nativas, é compreender quem somos atualmente, beleza? E principalmente temos que conhecer os povos aqui da América para poder quebrar estereótipos. A nossa colonização portuguesa, ela vai estabelecer sobre o índio um estereótipo, ou uma série de estereótipos que até hoje se perpetuam. Por exemplo, se eu disser hoje a palavra índio para você, na sua imagem vai se construir uma imagem de um índio caricato, um índio romantizado. Esse trabalho de romantização, dessa construção da imagem do indígena romantizado, ela começa ali a partir do momento que o Brasil se torna independente e, consequentemente, se torna nação. Construindo a história do Brasil, o índio ele vai ser transformado em um indivíduo que é, acima de tudo, atrasado, extremamente rudimentar, e ele é também inferiorizado, não só intelectualmente, mas também culturalmente. Primeiro de tudo, todo índio é selvagem, todo índio é silvícola, ou seja, mora na selva. Isso é verdade? Gente, analisando a América como um todo, seria impossível que todos os índios vivessem na selva. Por quê? Porque não é todo o território da América que possui selva, certo? A gente tem deserto, a gente tem cerrado, a gente tem algumas regiões aqui semiáridas que não chegam a ser desertos, né, como por exemplo o sertão nordestino do Brasil. A gente tem regiões com mata de origem tropical, mata de origem equatorial. A gente tem aqui na América do Norte regiões geladas, a gente tem regiões aqui nos Andes de altitude que também são bastante frias e também não conseguem ali, não existe a possibilidade de terem selvas muito densas. Então aí a gente já começa a quebrar um dos estereótipos. A gente tem uma série de civilizações se desenvolvendo e produzindo aspectos diferentes com culturas diferentes. A gente tem populações, sim, que são nômades, mas a gente tem populações que são seminômades, a gente tem populações que, inclusive, são sedentárias, ou seja, se estabelecem em um lugar fixo e começam a desenvolver ali algumas atividades que possam viabilizar essa permanência. Então, por exemplo, eles já começam a desenvolver atividades agrícolas, algumas populações já começam também a desenvolver a criação de animais, certo? E aí a gente começa a desconstruir um dos principais estereótipos acerca dessa população da América. Quando a gente vai caminhando aqui para a América Central,
a gente tem, né, e aqui no norte da América do Sul, a gente consegue observar que existem algumas civilizações que contrariam completamente esse estereótipo. A gente tem 3 principais grandes civilizações se desenvolvendo. Algumas delas, inclusive, vão ter contato com os europeus. A gente tem a civilização asteca, a civilização inca, tendo contato com os espanhóis, e a civilização maia, que também foi uma grande civilização, mas já tinha sido extinta, né, enquanto povo, enquanto organização política, social, na época da chegada dos espanhóis, mas eles existiram antes mesmo dos europeus chegarem, certo? Olha só, quando a gente fala de incas, maias e astecas, nós vamos contrários a todos esses estereótipos que eu acabei de descrever. Todos os índios vivem na selva. Os incas, os astecas e os maias, pelo menos nos seus grandes centros de poder, se estabeleciam em grandes cidades, o que leva aí, né, a uma outra prática bastante importante, que é a prática da engenharia e da arquitetura. Os incas, maias e astecas eram ótimos arquitetos, eram ótimos engenheiros. Por isso que construíram algumas construções que até hoje é um pouco difícil de explicar a forma que eles fizeram isso. Grandes templos, muitos deles em formas de pirâmide, certo? Grandes canais de irrigação para poder abastecer a população dessas cidades com água potável. Isso prova que grandes civilizações se desenvolveram e que isso contraria o estereótipo que foi produzido pelos europeus. Outra coisa também, aqui eles já utilizavam algumas técnicas e algumas práticas na organização da sua sociedade que se assemelhavam muito à dos europeus nesse período que eles chegaram, ali no século XV, XVI. Sociedades muito bem hierarquizadas, ou seja, tendo grupos de elite dominantes e povos subalternos, utilização de mão de obra compulsória em grande escala servil. Isso vai dar origem a 2 tipos de trabalho que, quando a gente estuda a América Espanhola, são bem comuns da gente perceber, né? A mita e a encomienda. Principalmente a mita, que é o trabalho na mina, ele é incorporado pelos espanhóis porque já era praticado por essas grandes civilizações. E também, outra característica que se assemelha muito a essas civilizações europeias é o fato de possuírem grandes exércitos. Eram sociedades muito militarizadas. E por serem burocratizadas, por explorarem maciçamente a mão de obra e serem militarizados, eles desenvolveram também grandes impérios. Eles já tinham desenvolvimento de alfabeto, de cálculos astronômicos, já tinham desenvolvido sistemas numéricos com inovações muito interessantes. Por exemplo, os maias, eles desenvolvem a noção do número 0, antes inclusive de várias outras civilizações europeias, africanas e assim por diante. Então, eles já tinham um grau de desenvolvimento tanto social, quanto técnico, quanto científico, muito grandes. E é aí que a gente, mais uma vez, desconstrói esses estereótipos sobre a população aqui da América. Quando a gente caminha um pouco mais para o sul aqui do nosso território, quando a gente chega no atual território brasileiro, a gente vai ter contato com uma diversidade de povos nativos que é muito maior do que das outras regiões. Aqui no nosso território, no atual território do Brasil, esse atual território aqui que a gente chama de Brasil, a gente tinha, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada da esquadra do Pedro Álvares Cabral, por isso que a gente pode se referir a esses povos nativos autóctones aqui do nosso território como povos pré-cabralinos, certo? Aqui nesse território a gente tinha entre 5 e 6 milhões de pessoas. Essa é uma estimativa, tá, pessoal? Por que é uma estimativa? Porque não tem como a gente ter certeza da quantidade exata de indivíduos que vivia aqui no nosso território. Não existia censo. Se a gente for pensar, até hoje é difícil de você conseguir com muita precisão catalogar todas as pessoas indígenas do Brasil, porque existem povos isolados,
pode ser que existam alguns povos que a gente nem tem como contar atualmente, imagina nesse período, certo? Só que a gente tem hoje vários serviços que são responsáveis não só, né, por amparar juridicamente as populações indígenas. Para poder haver esse amparo, a gente também tem que ter um estudo sobre essa população. A gente tem hoje a Fundação Nacional do Índio, que além de resguardar os interesses e preservar essas culturas nativas aqui do Brasil, tem, obviamente, o papel de investigá-las, de estudá-las, certo? A FUNAI é responsável por catalogar, inclusive, etnias nativas aqui do Brasil. E olha só, como eu disse, lá no nosso período colonial, lá no início da chegada dos portugueses, a gente tem uma estimativa de entre 5 e 6 milhões. Hoje, a gente tem catalogados aqui no Brasil, de novo, a gente não tem certeza se são todos os povos, esses são os povos catalogados. Aqui no Brasil a gente tem 305 etnias catalogadas, falando 274 línguas diferentes. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, pega a Europa, né, que é o centro irradiador de cultura para o mundo inteiro. Desde aí desse período colonial. A Europa, quando a gente pensa na diversificação que existe dentro dos povos europeus, a gente vai lá, pega um alemão e um austríaco, por mais que eles sejam muito parecidos fisicamente, etnicamente, culturalmente, existem diferenciações entre esses dois povos, certo? Aqui no Brasil, a gente tem 305 povos diferenciados, beleza? Lá na Europa, a gente, não sei se a gente chega a ter 150. A gente tem aí, vamos pensar assim, muito menos da metade desses povos aqui. Se a gente falar em línguas, aí a gente tem quase essa proporção também, né? São menos de 150 línguas também faladas na Europa. Só aqui, no território do Brasil, a gente tem 274 línguas faladas. Agora, quando a gente olha o Brasil, a gente tem um reforço ainda maior dessas diferenciações e mais um motivo para a gente quebrar esse estereótipo de que os indígenas são todos iguais. Olha aqui, gente, 305 etnias, 247 línguas. Óbvio, vão existir línguas que têm maior semelhança umas com as outras? Sim, é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o português e o espanhol. O português e o espanhol são línguas diferentes, beleza? O povo espanhol e o povo português são povos culturalmente diferentes. E é a mesma coisa que a gente observa aqui no Brasil. Olha que interessante, quando a gente pensa em diferenças ali entre portugueses e espanhóis, a gente pode aprofundar ainda mais esse reconhecimento de diferenças. Se a gente pega um português do norte e um português do sul, um espanhol do norte e um espanhol do sul, a gente vai ter diferenciações culturais entre eles, da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem também. Se você for conversar com um manauara, ele vai ter sotaque, ele vai ter uma forma de se expressar, ele vai ter até um tom de voz diferente do que, por exemplo, se você estiver conversando com um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, certo? Se você pegar populações do norte e do sul do Brasil, a gente tem muitas diferenciações culturais em virtude das diferentes correntes de colonização do norte e do sul, né? Lá no norte a gente tem presença francesa, lá no período colonial. Lá no norte a gente tem uma pequena presença holandesa, uma presença portuguesa um pouco mais efetiva no norte, enquanto no sul a gente tem outros povos. Por exemplo, a gente tem italianos, alemães, espanhóis, a gente tem poloneses, e tem uma gama de pessoas que vêm em momentos diferentes. Esses povos europeus que vêm colonizar contribuem bastante para essa diferenciação cultural? Sim, obviamente, contribuem demais para essa diferenciação cultural. Se você pega, por exemplo, o sul e o sudeste, existe uma presença muito maior de tradições de origem italiana e alemã, né? Em São Paulo, por exemplo, o sotaque de boa parte da população da cidade de São Paulo é muito em virtude dessa presença italiana,
esse sotaque mais cantado, né? Bora, meu, né? Mas vamos, ó. É em virtude dessa colonização italiana. Só que a gente só vai considerar as colonizações europeias nessa diferenciação cultural? Óbvio que não, certo? Porque elas, ao migrarem para cá, elas vão ter contato, essas populações elas vão ter contato com populações nativas, certo? Além, obviamente, de uma diversidade enorme de populações africanas que migram, só que aí no caso das populações africanas, né, elas migram compulsoriamente, eles são obrigados, eles são trazidos à força como escravizados aqui para o nosso território, de várias, né, das mais diversas partes da África subsaariana ali, né? Vamos lembrar que um dos principais critérios para escravização de populações africanas aqui no nosso território é o critério racial. Só a gente abrir mais um parênteses aqui dentro da nossa aula. Quando a gente fala em escravidão de africanos aqui no nosso território, a gente tem uma visão de que, olha, os portugueses eles só compravam esses africanos, então eles não têm nada a ver com a escravidão lá na África. Quem era responsável por escravizar as pessoas negras na África eram os próprios africanos. Claro, né, quem transforma esses indivíduos em cativos são esses grandes reinos africanos. Só que quem estabelece o critério racial como fundamental para a aquisição de indivíduos para que sejam trazidos aqui para a América são os portugueses. Os africanos, eles já praticavam escravidão muito antes desse comércio escravocrata existir, assim como os povos europeus também já praticaram em outras épocas a escravidão. A gente tem os gregos escravizando pessoas, inclusive até os próprios gregos em função de dívidas. A maioria da população que eles escravizavam eram de estrangeiros derrotados em guerra, assim como também faziam os romanos. É essa mesma lógica de escravidão que funciona na África antes dessa introdução de um mercado escravocrata. Nesse momento, eles são incentivados por uma demanda portuguesa a investirem na escravização, especialmente de pessoas negras, porque era esse o produto que os portugueses queriam comprar, beleza? E quando eu digo produto, pessoal, não se assuste, né? Porque nesse período é feito com essa população escravizada um processo de reificação. Reificação. Esse termo aqui é muito importante, ó. Reificação, gente, tem a ver com a coisificação, porque a gente tem o prefixo res, que em latim quer dizer coisa, caracterizando esses indivíduos. Os escravizados negros trazidos da África para cá, eles eram tratados pelos portugueses como coisa, como objeto, como mercadoria, eram desumanizados, certo? Então é por isso que não está errado, historicamente, a gente falar nesses indivíduos como objetos ou como mercadorias, tranquilo? Obviamente, é isso que vai deixar uma marca muito profunda na nossa sociedade atual, que é um racismo estrutural, beleza? Mas voltando aqui, né, fechando o nosso parênteses sobre a escravidão de africanos, aqui no nosso território a gente tem uma população bastante diversificada. E como eu disse, os indígenas do norte são diferentes dos indígenas do sul. Eles são de povos diferentes. Então existe uma grande influência da colonização europeia. Olhem no mapinha aqui que eu achurei de lilás uma parte, que é essa parte mais interiorana, e a parte litorânea eu achurei de laranja. Verdinho, professor, por que você não achurou todo o território? Óbvio, tem indígenas aqui em todo o nosso território. Mas aqui é só para a gente ver uma diferenciação entre dois grupos majoritários, né, que depois, obviamente, dão origem a várias outras subdivisões, que são os dois principais troncos étnico-linguísticos existentes entre os povos nativos aqui da América. A gente tem uma raiz étnica, que é a mongoloide, a gente tem, então, troncos, né? Dessa raiz, vamos supor assim, que nascem dois troncos. Esses troncos étnico-linguísticos são, no litoral, majoritariamente, Tupi-Guarani. Então, esses povos aqui do litoral
todos eles preservam características comuns, todos eles falam línguas de origem tupi-guarani, todos eles têm uma cultura, têm características étnicas tupi-guarani, que são os índios do litoral, e a gente tem um outro tronco étnico-linguístico, que é o tronco macro-G, certo? Que são os índios do interior, são os índios do sertão. Sertão, gente, não confundam, sertão não é um domínio climático, tá? Sertão é a definição de interior. Lembram-se das drogas do sertão? Eram artigos que eram explorados aqui no interior do nosso território, beleza? Então aqui no sertão nós temos a predominância de povos macro-G. Pessoal, esses povos macro-G, eles são denominados pelos tupi-guarani como tapuias, certo? Os tapuias, eles são considerados bárbaros. Tapuia quer dizer bárbaro. Então a gente consegue ver aqui que existe um certo etnocentrismo entre os próprios povos indígenas. Isso aí faz com que um escravize o outro? Não, beleza? Essa diferenciação aqui gera uma série de rivalidades, mas aqui não existe escravidão, beleza? E eu vou explicar por quê. E eu vou explicar por quê fazendo o seguinte, desconstruindo alguns estereótipos etnocêntricos construídos sobre todos os indígenas. O primeiro estereótipo que a gente vai desconstruir, que os índios eram todos nômades. Todos os indígenas, vocês acreditam que todos os indígenas em todo esse território aqui eram nômades? Obviamente que não. Gente, populações nômades geralmente são aquelas populações que ainda não desenvolveram algumas técnicas fundamentais para o seu desenvolvimento a partir de uma organização sedentária. Principais atividades que a gente tem, criação de animais e agricultura. Aqui a gente tem uma série de povos, uma quantidade enorme de povos que já dominavam técnicas agrícolas, inclusive técnicas que vão ser incorporadas pelos portugueses por serem extremamente efetivas. Aqui, muitos dos povos nativos já praticavam uma técnica chamada de coivara. Deixa eu escrever aqui. A coivara é a derrubada de uma parte de mata, a queimada controlada desse terreno para, assim, né, gerar uma série de nutrientes para esse terreno, e então plantar algumas culturas, como milho, mandioca, feijão, já eram muito comuns aqui entre os nativos indígenas. Então, como é que todos são sedentários se a gente tem técnica de plantio? Isso aí já mostra que alguns desses povos são sedentários. Outro estereótipo construído pelos cristãos que chegam aqui permeados por um fundamentalismo religioso muito forte. Todos eles são demoníacos porque são politeístas. Existe uma ideia, inclusive, de que eles não têm nem fé, nem lei e nem rei, muito em função de uma manipulação de informações que os jesuítas vão fazer ao construírem uma gramática e perceberem que não existem 3 fonemas entre as línguas tupi-guarani, nem o F, nem o R, nem o L e nem o R. Por isso, nem fé, nem lei, nem rei. Eles têm fé? Eles têm sim. É uma fé diferente lá da fé dos europeus, que é uma fé monoteísta e cristã? Eles têm a sua fé. Para os nativos não existe o maniqueísmo cristão, inclusive. Não existe a figura que representa o mal, não existe essa divisão maniqueísta, que é uma divisão bem-mal. Outra coisa também, os indígenas são caracterizados como preguiçosos pela nossa narrativa histórica, porque não gostavam de trabalhar. Tem até uma construção de que os africanos eles são escolhidos para a escravidão porque são melhor adaptados ao trabalho escravo. Gente, não existe povo mais adaptado ou menos adaptado à escravidão. Ele é forçado a trabalhar. Então os indígenas aqui, eles não, obviamente eles vão ter maior dificuldade para trabalhar sistematicamente, não porque são preguiçosos, não porque são biologicamente diferentes dos africanos, mas é porque culturalmente eles não concebem a acumulação de riquezas, a acumulação de propriedade privada. Mas a opção pela escravidão africana é simplesmente por critérios econômicos. Escravizar africanos é mais lucrativo do que escravizar os nativos indígenas. E
Diferentemente do que se acredita, houve sim, em grande número, a escravização de povos nativos. Outro estereótipo construído sobre esses nativos aqui é que todos eles vivem na selva como se fossem animais. Não. Os tipos de construção dos povos nativos aqui são os mais diversos. Inclusive, boa parte da população brasileira vive com técnicas apropriadas dos indígenas. As casas de pau a pique, essa técnica de construir, né, ali com uma espécie de bambu, cipó e barro, é uma técnica apropriada das tradições nativas brasileiras, certo? Então eles têm uma série de técnicas que são apropriadas. E fugindo do estereótipo de que todos vivem como animais na selva, aqui a gente tem, inclusive, formação de grupos humanos semelhantes a aglomerações urbanas no nosso território. Alguns deles, inclusive, murados, ligados por estradas. Aí a gente consegue ver, por exemplo, uma característica muito parecida com a da Grécia Antiga, né? Povos separados em diferentes grupos urbanos, mas conectados culturalmente e conectados também por vias de acesso que são estabelecidas aqui. Outro estereótipo, para a gente terminar a nossa aula, é o estereótipo da monogamia. Eles são infiéis, eles são pecadores por não serem monogâmicos. Gente, a monogamia é um valor judaico-cristão difundido principalmente na Europa nesse momento. Judaico-cristão que também é incorporado em parte pelo islamismo, né? Os homens, eles não são monogâmicos no islamismo, as mulheres, elas têm que ser monogâmicas, elas só podem se casar com um homem, mas existe uma diferenciação ali entre os judaico-cristãos e os islâmicos, mas eles têm uma mesma raiz, e por isso que essa monogamia ela é principalmente difundida na Europa. Esses povos aqui não acreditavam em eles, na verdade, não acreditavam não, eles não concebiam a formação de famílias no mesmo molde dos europeus, até porque a organização social deles era feita de forma completamente diferente, certo? Pessoal, então aqui a gente teve um panorama completo, né, de quais são as principais características da ocupação do território americano. A gente partiu lá desde a origem dos homens até a diversificação cultural que é gigantesca dos nossos povos nativos brasileiros, que devem ser respeitados, devem ser, inclusive, não protegidos porque eles têm que receber autonomia, eles têm que receber poder de escolha e não necessariamente somente uma proteção. Porque quando a gente diz que eles devem ser só protegidos, parece que eles são indefesos, que é nosso papel defendê-los. O que a gente tem que fazer é ouvi-los, o que a gente tem que fazer é respeitá-los para que eles determinem qual é o futuro que eles querem para o povo deles, né? Não existe essa lógica de eu defino qual é o seu futuro, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir essa aula até o final. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.